Vamos fazer um exemplo aqui, talvez com o exemplo fique mais fácil. A gente quer realizar um regulador série, um circuito regulador série. Eu não estou colocando o resto do circuito aqui atrás, mas lembre-se que tem um transformador, tem um retificador, tem um filtro capacitivo, né, que também dá para ser dimensionado, e temos ali uma etapa que a gente vai fazer agora, que é a etapa de regulação. A gente quer uma saída de 18 volts, quer fazer uma saída fixa em 18 volts, e a gente quer que ele possa fornecer até 2 amperes. Parecido com a nossa atividade, né? Nossa atividade é 12 volts, né? Então, algumas coisinhas podem mudar aí, mas se você conseguir compreender esse processo aqui, você vai conseguir resolver a atividade tranquilamente. Alguns dados aqui, né? A gente está trabalhando com uma tensão de entrada, a tensão aqui, ó, aplicada na entrada, de 22 volts. Ah, professor, mas como é que você chegou nesse 22 volts? Bem, você aplicou lá um transformador. Vamos fazer o desenho do circuito anterior aqui, né? Tá difícil aqui, hein? Ó, você tinha lá um transformador aqui. Esse transformador foi conectado a um circuito retificador aqui. Eu vou colocar somente isso aqui para simbolizar. Então, aqui é uma ponte retificadora onde entra alternado e sai retificado aqui, contínuo pulsante. Na saída do circuito, pode ser ponte retificadora, pode ser com tap central, né, ligando aqui o centro do transformador. O fato é que na saída aqui a gente vai conectar um capacitorzinho aqui, geralmente um capacitor eletrolítico. Eu até passei para vocês mais ou menos a bitolinha, né, para calcular, né? Se a gente estiver trabalhando com uma fonte de 1 ampere, a gente vai utilizar alguma coisa próxima de 1000 microfarads, né? Falei para vocês, ó, o capacitor é assim. Tem uma fórmula para se calcular, tem uma fórmula para você dimensionar o valor do capacitor, mas não fica muito diferente se a gente adotar 1000 microfarads por cada ampere de saída, tá? Não fica muito fora se a gente adotar isso, tá? Então, aqui na nossa entrada nós temos 220 volts, 60 Hz, tensão alternada. Esse transformador, por exemplo, pode diminuir para 12 volts. Também está em 60 Hz, continua sendo tensão alternada. Passou pelo retificador, passou pelo filtro capacitivo. E aí, nesses dois pontos aqui, a gente vai conectar, vou chamar aqui de A e B, ó, a gente vai conectar aqui no nosso circuito de regulador série. Então, o que é importante a gente lembrar? A nossa fonte tem que ser capaz de fornecer até 2 amperes aqui na saída. Minha carga, ligando a carga aqui, ele tem que conseguir fornecer 2 amperes. O meu transistor tem que suportar 2 amperes. A minha ponte retificadora tem que suportar 2 amperes. Então, se eu for dimensionar diodos individuais ali para minha ponte retificadora, eu tenho que procurar diodos que suportem 2 amperes, tá? Então, o N4007, por exemplo, já não serve. O N4007 ele trabalha aí no máximo 1 ampere. Então, eu teria que procurar um diodo retificador de uso geral de 2 amperes ou mais, né? Geralmente é bom ter uma sobrinha, uma casquinha a mais ali também. O meu capacitor, para ele ter eficiência, eu vou procurar o comercial mais próximo para 2 amperes, 1000 microfarads por ampere, posso usar um capacitor, por exemplo, de 2200 microfarads, que é o valor comercial mais próximo dessa regrinha que eu falei de 1000 microfarads por ampere. O meu transformador também deve poder fornecer 2 amperes ou mais na minha saída aqui no secundário. Então, ele deve ser um transformador com entrada 220, com saída 12 volts, 2 amperes. Essa é a especificação do meu transformador. Esse circuito, ele tem como saída, a gente já fez isso, eu já mostrei várias vezes, mas ele tem como saída um sinal que não é retinho, e é por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho aqui, ele tem uma certa ondulação, tá? Causada por quem? Pelo nosso capacitor aí. O efeito de todo o circuito
mas essa ondulação aqui vai ser o efeito do capacitor atuando no circuito. Considerando isso, a gente sabe que existe um valor médio aqui no meio, aproximadamente, é lógico que minha atividade aqui eu coloquei 22 volts, né, mas não é exatamente esse valor que eu coloquei aqui, tá? Dos 12 volts. Mas aqui é como se eu tivesse no meio aqui um valor médio de 22. No máximo ele chega a 10% a mais, no mínimo ele chega a 10% a menos. Então ele vai sair de 22 vai dar 24,2 e 21 e uns quebrado ali para baixo, né? 21 não, 19,8 eu acho. 10 para cima, 10% acima, 10% abaixo. Usar 10% não é tão ruim, tá? Isso aqui é o que geralmente se adota quando a gente faz dimensionamento desse tipo de circuito. Considerar que esta oscilação ela é da ordem de 10%. Quem for fazer o cálculo do capacitor, quando a gente calcula o capacitor adequado para resolver a situação, a gente também entra nesse conceito aqui de assumir que a gente pode ter no máximo 10%, aí usa um capacitor X, considerando que eu vou usar uma corrente de 2 amperes, né, uma carga específica, e aí a gente calcula lá o valor do capacitor. Mas usando os 2.200 microfarads, a ideia vai ser praticamente a mesma, tá? Então pode adotar variação de 10%. Vamos dimensionar então esse nosso circuitinho aqui. Quando vocês forem fazer a fonte de vocês, faça a simulação completa, tá? Faça transformador, retificador, capacitor, especifica os diodos do retificador, especifica o transformador, especifica o capacitorzinho, tá? Lembrando que é um capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico não é definido somente pela capacitância. Eu estou usando um de 2.200. Como eu estou usando 22 volts, esse meu capacitor tem que suportar aí pelo menos 25 volts, tá? Por segurança, eu vou colocar um capacitor aqui de 2.200 por 35 volts, que aí é um valor aí bem adequado, né? Tem uma folguinha, ele não vai abrir o bico por qualquer coisa, tá? Primeiro elemento que nós vamos dimensionar, diodo Zener. Se eu desejo uma tensão de saída de 18 volts, eu vou procurar na internet, na loja, no comércio, um diodo Zener que suporte 18 volts. Como é que eu faço isso? Você pode, deixa eu abrir aqui meu navegador. Você pode simplesmente ir na internet lá e colocar assim, ó, diodo Zener. Vou colocar assim, ó, datasheet, isso. Provavelmente vai aparecer algum PDF aqui, ó, apareceu um PDF, Vishay aqui é um fabricante. Ele tem é uma série de diodos Zeners, né? Tem códigos de 4728 até 4761. Para cada código é uma tensão de saída diferente, tá? Todos esses diodos Zeners aqui têm corrente máxima de funcionamento. Todos esses diodos Zeners aqui têm uma tensão de trabalho, uma tensão que a gente chama de tensão Zener. Então, ó, o 4728 é para 3,3 volts. 4729, 3,6 e assim por diante. Pô, professor, mas não tem um de 3 volts exato? Não, não tem. Se eu precisar mudar um pouquinho esse valor, eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha lá no circuito para aumentar ou para diminuir a tensão, né? O que a gente precisa é esse aqui, ó, o 4746, tensão Zener de 18 volts. Milagrosamente, para a tensão que a gente quer, tem. Para que vocês vão precisar para o trabalho, também tem, ó, 4742 está aqui, 12 volts, fixo, tá bom? Dentro desse datasheet aqui, né, essas informações que eu passei para vocês são as mais importantes, mas a gente tem aqui a questão da corrente máxima do Zener que também está definida aqui. Lá na formulinha para dimensionamento, a gente precisa da corrente de Zener máxima, tá? Então a corrente de Zener máxima, essa daqui, ó, vou colocar aqui, ó, IZ max. Mas e a IZ mínima? Quanto que é? Onde que tem? Não tem no datasheet. Não tem. Se você procurar, não vai achar
a corrente de Zener mínima, mas você vai adotar aí como padrão 10% de IZmax, tá? Por isso que eu estou colocando aqui 0,1 vezes IZmax, tá? Então lá para fazer a continha você precisa do IZmax, que é esse aqui, tá aqui no datasheet direto. Precisa do IZ mínimo também. IZ mínimo é 10% do IZ máximo. A gente tem aqui então 50 mA para o IZ max. E a gente tem 10% de 50 mA, 5 mA, né? 5 mA para IZ mínimo, tá? Então esse é o diodo Zener que a gente precisa e essas são as características que a gente vai precisar dele para trabalhar, tá? Esse 18 aqui é uma formulinha que a gente vai usar, era o VD1 lá, né? Que é o VZ, tensão Zener. Você pode se perguntar, poxa, mas não é importante eu descobrir qual a corrente máxima que ele suporta? Não. O diodo Zener trabalha com circulação de corrente reversa. O parâmetro de corrente que a gente precisa para trabalhar já está aqui selecionado, já está aqui, e ele é uma referência de tensão para o circuito, então ele não vai ser submetido a variações de corrente, pelo menos não é esperado que ele seja submetido a variações de corrente. Tá? Finalmente, a gente tem aqui o transistor bipolar que vai ser utilizado para essa aplicação. Se a gente estiver trabalhando para 2 A, eu tenho uma sugestão. Uma sugestão é utilizar o TIP 31. Mas essa não é a única sugestão. No material do curso, ele tem alguns exemplos, ele mostra outros transistores que também têm outras características de corrente. Não é obrigatório fazer com esse daqui, mas se você não conhecer nenhum outro e não tiver muito confortável para pesquisar, né, pode utilizar esse daqui. TIP 31, essa é um trecho da primeira página, né, do datasheet, é assim que ele é fisicamente, esse é o encapsulamento dele, né? Tá escrito aqui que ele é NPN, tá? Ele é um tipo NPN, é o que a gente precisa. Temos aqui a informação da corrente de coletor de trabalho dele, corrente máxima. Ele trabalha com até 3 amperes de corrente de coletor. Tá lindão, né? 3 amperes de corrente de coletor é uma corrente totalmente adequada para que a gente vai trabalhar. O nosso critério é escolher um transistor que tenha corrente de coletor maior ou igual a 2 amperes. Se o nosso tem 3, tá lindão, tá ótimo. Esse tá bom para a gente utilizar. Eu até oriento vocês a nunca escolher no limitezinho, né? Eu preciso de 2 amperes, então vou pegar um transistor que aguenta 2 amperes. Puxa, tá no limite, é arriscado, né? Pegue um transistor que aguente ali um pouquinho mais, né? 2,5, 3. Não muito mais, porque quanto mais corrente ele suporta, mais caro ele é. Então, a gente tem que fazer um balanço aí, achar o meio termo. Outra informação que a gente normalmente utiliza é o ganho, o beta ou HFE, como a gente observa aqui no datasheet. Beta e HFE para circuitos de amplificação não têm a mesma função, não é a mesma coisa exatamente, então não é o mesmo valor. Mas para esse tipo de circuito que a gente está trabalhando, HFE e beta dá na mesma, né? A gente pode considerar a mesma coisa. Então eu selecionei aqui desse datasheet, eu selecionei o valor mínimo, mas no caso a gente vai acabar utilizando valores mínimos e máximos para fazer os nossos cálculos, né? Para a gente conseguir achar a corrente de base mínima e a corrente de base máxima, tá? Mas está aqui, está selecionado no datasheet. Se vocês usarem outros transistores, outros códigos de transistores, o que vai mudar em relação a isso aqui? Essas são só as outras informações, né? Mas você vai ter que calibrar a sua visão para localizar aonde ele diz qual que é a corrente de coletor máxima e aonde ele diz o ganho, o HFE, tanto o valor mínimo quanto o valor máximo que a gente vai acabar utilizando. E aqui eu já fiz os cálculos, já fiz para facilitar, porque eu sabia que eu ia ficar falando, e talvez se eu fosse fazer tudo ao vivo, eu fosse demorar mais. Então, eu estava testando, na verdade, né, e aproveitei e já deixei aqui prontinho para a gente.
Bem, como uma especificação lá anterior, né, eu tinha colocado para vocês que a tensão de entrada ela é a tensão de 22 volts. Só que ela tem uma variação, tem uma ondulação, então ela varia entre 19,8 até 24,4. Então, por conta do Ripple, eu falei que era 10%, então o que eu fiz? Calculei 10% para cima, calculei 10% para baixo. Então, eu tenho dois valores que eu vou precisar para fazer os meus cálculos posteriormente, né? O que eu estou fazendo aqui é calcular R1, tá? O valor de R1. Para o transistor que eu utilizei, que eu escolhi, que eu adotei, eu vou calcular a corrente de base máxima. E eu vou fazer, preste atenção, estou utilizando como referência o máximo de corrente que ele está solicitando na atividade. Então, eu estou fazendo uma fonte, estou dimensionando uma fonte para ela trabalhar com uma corrente aí de 2 amperes, para trabalhar tranquilamente aí com 2 amperes. Por isso que eu estou utilizando isso como parâmetro para definir o valor de R1. Tá? Se ela fosse para trabalhar com 1 ampere, eu utilizaria 1 ampere. Se fosse para trabalhar com 3 ampere, como o transistor aguenta 3 ampere, trabalharia com 3 ampere aqui. Então essa formulinha aqui, ó, é a mesma fórmula do ganho, do beta, né? Então eu estou pegando para calcular a corrente de base máxima IC sobre beta, né? O beta eu estou utilizando o mínimo, né? Que a corrente de base vai ser máxima quando a gente tiver um ganho mínimo, né? A gente vai ter uma corrente de base bem grandona para conseguir chegar nos 2 amperes, tá? Então, 2 amperes dividido pelo ganho mínimo lá do datasheet, que era 10, né? Vai dar 200 miliamperes. Vai dar 0,2, 0,2 é 200 miliamperes, tá? O corrente de base mínima, corrente de coletor sobre o beta máximo, né? O beta máximo é 50, a corrente que a gente está utilizando é 2 ampere, 2 dividido por 50 vai dar 0,04, né? Que é 40 miliampere, né? Fazendo o cálculo aí vai dar 40 miliampere. Então já sabemos aqui os limites de corrente de base que a gente vai ter, considerando aí a variação, né, do ganho que pode estar sujeito aí ao nosso circuitinho. E finalmente, então, a gente aplica diretamente aqui aquelas formulinhas que eu mostrei para vocês, tá? Então a gente vai achar dois valores de resistores, eu acho até que está trocado aqui o máximo e mínimo, mas a gente vai calcular dois valores de resistores, dois limites de resistores, né? Ó, vamos calcular aqui usando a tensão de entrada mínima, que é os 19,8 que eu calculei anteriormente. Tensão Zener do diodo adotado, no meu eu estou usando 18 volts, então vai ser 18 nas duas formulinhas, tá? Aqui na fórmula de baixo eu estou usando a tensão máxima de entrada, que é os 24,4. Eu estou dividindo tudo isso pela soma das correntes. A corrente Zener mínima, né? Usando lá o datasheet, lembra? Eu falei que 50 ampere pelo datasheet era a corrente de Zener máxima, que está aqui, né? Pedido pelo continha de baixo. 10% da corrente de Zener máxima está aqui, 5 mA. E eu somo com a corrente de base máxima, que era os 200 mA, 0,2. E aqui embaixo eu somo com a corrente de base mínima, que vai dar os 40 mA, que é 0,04. Calculando cada uma dessas duas coisas, eu vou obter que para esse primeiro cálculo vai dar 8,78 ohms e nesse segundo caso vai dar 71,11 ohms. O que você pode fazer para calcular o valor médio aqui dessa continha? Você pega 8,78, soma com 71,11. Caramba, somei duas vezes. 8,78 mais 71,11. Isso, e divide por 2. Dividido por 2 vai dar 39,945. Olha só, agora que eu vi, hein? Eu chutei meio de cabeça um valor intermediário para 47 aqui, ó. Eu chutei de cabeça 47, que falei, tá bem no meio aqui, né?
Calculando deu 39 e 39 é um valor comercial. Então eu poderia ter usado exatamente um resistor de 39 ohms que eu conseguiria fazer o circuito funcionar no meio, né, do limite de funcionamento, uma folga boa para cima e para baixo. Dificilmente ele ia queimar aí por variações de tensão, né? 47 também não está ruim, não está muito distante. É um valor intermediário entre o mínimo e o máximo, então também é adequado, tá? Mas somando e dividindo por 2, você chega aí no valor intermediário para te orientar qual que seria a melhor escolha, tá? Aqui eu fiz de cabeça, né? Eu calculei esse, 47 está no meio, falei, adotar 47, tá? Bom, é isso. Acabou, é isso. Então, resumindo o que a gente fez, né? Vamos voltar para o circuito original aqui, ó. Primeiro, o que a gente fez? A gente sabe que a gente precisa de 18 volts na saída. Então, a gente vai colocar um Zener de 18 volts, ou de uma tensão compatível, mais próxima possível. Então, definimos o diodo Zener dessa forma, pela tensão exigida na saída. Segunda coisa, definimos o transistor. Qual é o critério para definir o transistor? A corrente máxima que ele pode fornecer, corrente de coletor, né? A corrente que passa aqui direto, tá? Entre o coletor e o emissor, corrente de coletor. Esse nosso transistor que escolhemos aguenta até 3 amperes. O critério é escolher uma corrente de coletor maior ou igual à corrente exigida. Como ele exige 2 amperes, tem que ser uma corrente maior ou igual a 2 amperes. Preferencialmente, um pouquinho maior, né? Não necessariamente igual para ter uma margem. Então, definimos quem é o transistor, definimos quem é o diodo Zener, né? Vamos calcular o resistor R1. Joga direto na formulinha do resistor R1. Lembrando que a gente coletou parâmetros do nosso transistor, né? O ganho do nosso transistor, por exemplo. Coletamos parâmetros nosso diodo Zener, né? Corrente máxima Zener, calculamos a corrente mínima Zener, que é 10% da corrente máxima. E, bom, a tensão Zener também a gente já tem, que foi o que a gente utilizou como critério para escolher o diodo Zener. Joga tudo isso na formulinha aqui para cálculo dos resistores, acha um valor máximo de resistor, acha um valor mínimo de resistor, calcula um valor intermediário. Esse valor intermediário é o valor do resistor que você vai adotar, tá? Então já tenho definido esse, já tenho definido esse, já tenho definido esse. Aqui você também pode fazer um cálculo, né, para definir qual o valor máximo de resistência de carga, né, de resistência de carga que você pode aplicar aqui. A gente tem que ter uma saída aqui, no nosso caso, de 18 volts, 2 amperes. Você pode fazer um cálculozinho utilizando lei de Ohm, lembra? Né? Se você tem tensão e tem corrente, você consegue achar, utilizando lei de Ohm aí, o valor da resistência. Então você consegue achar o valor da resistência R2 para consumir um valor máximo aí de 2 amperes, tá? E aí você pode montar, inclusive, no Proteus esse circuitinho, fazer o teste de funcionamento dele, verificar se ele vai conseguir fornecer até os 2 amperes, você consegue monitorar a corrente, consegue monitorar a tensão. Dica, teste separado, faça a montagem desse circuito aqui, aplica uma tensão contínua aqui, né? Coloca lá uma bateria, uma coisa assim, com uma tensão equivalente à tensão de saída da fonte, que é mais ou menos 18 volts, que vai ter aqui entre A e B, tá? Tem mais ou menos 18 volts com os 10% aí de oscilação, tá? Aplica isso, vê como é que ele se comporta, monitora a saída, varia a carga aqui para você ver se variando a carga você vai enxergar a manutenção, né? Ele vai manter nos 18 volts mais ou menos e vai variar a corrente aqui de acordo com a necessidade, tá? Funcionou tudo bonitinho, monta o restante do circuito, a parte inicial, transformador, ponte retificadora, capacitor, liga tudo junto e novamente faz os testes de consumo aí, né? Vê se ele consegue fornecer os 2 amperes tranquilinho. E aí vai estar feito o seu dimensionamento.